presença ilustre neste programa. Ele está de volta, está numa nova plataforma. Que essa plataforma ainda não tem no Brasil. É uma plataforma, foi lançada agora. Teve aquela treta no YouTube. Aí o YouTube, o Google agora tá cheio de Leonardos. Muitos Leonardos. Inclusive aqui temos alguns Leonardos no Google. Por quê? Porque o Google é muito grande. E o Google tem muita preocupação. E o Google tem muitos anunciantes. Aí você vai lá, você fala alguma coisa, dá problema no Google. Tem a justiça atrás do Google. E agora ele saiu do Google e está numa plataforma Rumble, que parece ser menos famosa. Ninguém conhece aqui no Brasil, praticamente. Que chama-se Rumble. Isso, que é uma plataforma americana. Porém, se você for lá e colocar Rumble.com, você baixa ela no seu celular. Tem o app no iOS e no Android, dá pra baixar. Já tem o app? Já. Tem. O problema é que não tá elegância. traduzido, né? Tá em inglês. Mas eles estão traduzindo, foi o que me disseram, pelo menos. Entendi. E aí você agora migrou para essa plataforma porque no Google você não pode mais. Eu posso, na verdade, tanto que eu tô soltando cortes lá, mas eu não posso monetizar por enquanto. Eu fiquei suspenso durante uns meses aí. Mas é possível reaver a monetização, aparentemente. Eu acredito nisso. Entendi. Então, quer dizer, dinheiro você não ganha mais. Nem você, nem o Flow. Não, pior que é. O Flow também tá desmonetizado, mas eles vão ser remonetizados em breve, eu espero, assim. Eles já pediram ali, o YouTube falou que ia dar 30 dias pra ver. E aí estamos esperando esses 30 dias ali acabar para eles conseguirem de volta. De toda essa história que aconteceu, o que você aprendeu com isso, com toda esse bafafá que aconteceu? Nossa, eu aprendi muita coisa, viu? É. Eu aprendi que, bom, ficar muito bêbado e fazer podcast falando sobre política e coisas sérias com deputados federais talvez não seja uma boa ideia, né? Mas eu aprendi também que essa galera de internet aí, elas são muito ingratas, tá ligado? A gente teve muitos ataques de pessoas que tinham ido no Flow e que o Flow ajudou muito. Tiraram, né? Pediram pra tirar o episódio. E é meio triste, né? É meio que existe uma onda, né? A onda positiva, que foi quando o Flow tava começando, e aí era uma novidade, explodiu. E aí tem a onda negativa, né? Quando tá todo mundo querendo destruir a parada. Aconteceu alguma coisa, uma polêmica, e aí todo mundo falou, opa, agora é hora de eu ganhar em cima dessa polêmica, e foda-se se... desculpa o palavrão. E desculpa se tinha ajudado eu no passado, pessoas que a gente ajudou muito, que as carreiras foram feitas pela entrevista. Eu não diria feitas, mas alavancadas pra caralho. E, na primeira oportunidade deles enfiarem uma faca pra ganhar um pouco de like e surfar nessa onda negativa, eles fizeram, e foram muitos, né? Você sabe o negócio que eu aprendi na minha vida, cara? Que é o seguinte, eu já tomei muita flechada. São Sebastião, você já viu ou não? Quantas flechadas? Não, olha lá, pega lá, depois põe São Sebastião. Meu, é o seguinte, quando o BO é esse, você tá sozinho. E as pessoas não gostam de você. A nossa audiência não gosta nem de mim, nem de você, nem de você. Eles não gostam de ninguém. Quem gosta de você é quem está muito próximo a você. Só essas pessoas vão entender. Só quem está próximo. O resto é opinião pública. Lógico que a gente tem que respeitar a opinião pública. Claro. Que eu acho também que a gente não deve... Você não pode fazer mimimi agora de falar isso. Por quê? Porque foi uma opinião pública. Do mesmo jeito que eu tenho o direito de falar aqui, a opinião pública tem o direito de me cancelar. Sim, mas não tô falando nem da opinião pública, né? De quem participou do programa. Só que esse cara também tá dependendo da opinião pública. Esse é que é o rolo da rede. O cara, ele fica com medo de entrar nessa, junto com você. Não, tudo bem. Então é um negócio meio que impossível. Mas ele pode ficar quieto. Ele não precisa ajudar a... pegar a oportunidade, né? Uma pedrinha. Mas não é uma coisa assim de tipo, não vou defender o cara porque vai pegar mal. Ok, isso eu entendo. E teve muita gente que fez isso. Mas não é. O cara quer like, dinheiro e patrocínio. Tudo bem. Então, mas esse é que é o objetivo. É que é muito... O objetivo final é esse. Não é algo que eu faria, entendeu?
Eu vejo o meu caráter, e se eu tenho o cara que me ajudou no passado e ele tá num mau momento, eu posso até ficar quieto para não me prejudicar. Mas eu não vou entrar na turba dos caras com as foices e com as tochas para aumentar ainda mais esse hype negativo. Eu não acho isso legal. Você acha isso imoral? Mas quem você acha que é o cara, assim? Você dá nomes? Olha, eu já falei do Diogo Defante, que foi um cara que a gente ajudou muito. Ele falou para mim, inclusive, que ajudou muito no episódio. Teve pessoas até dentro da empresa que agiram dessa forma, entendeu? Então, foram muitas pessoas. Foram mais de 50 episódios que foram pedidos para tirar, entendeu? É que tem que fazer uma divisão, e eu concordo com uma coisa, assim, a internet, né, quando você cria o seu conteúdo e o podcast bombou, o cara pega um corte e ele realmente, pode manipular o que aconteceu. E aí todo mundo vai lá, uma onda aqui, uma manada, e vai querer te ferrar. Isso é uma coisa que é do Twitter, que acho que você já sofreu isso no passado. Várias vezes. Mas pontualmente, você mesmo foi lá e se pronunciou, você falou uma puta barbaridade, né? De um jeito horrível. Falou de um jeito horroroso. E aí você tem o direito de se arrepender, né? Do que você falou. Sim. E as pessoas não deram tempo para você se pronunciar em relação a isso. Por que os caras querem? Que você peça desculpa e que você morra. Mas eles querem eles querem que você... exatamente. O Adrilles, exatamente isso que você... Porque o Adrilles me ligou de madrugada, até eu tava com o Emiliano e falou, puta, o Adrilles vai se ferrar, porque ele deu tchau, printaram o negócio e colocaram. E aí o Adrilles falou, porra, eu não tenho nem como me defender. Eu falei, mas não tem defesa nessa hora, porque a histeria é tão grande, e o cara, ele pega só o print, só aquilo que você falou. Você viu lá, o Jornal Nacional, ele dando o texto, o William Bonner, ele dá um texto totalmente fora daquilo. Porra, a gente vê lá. Eu acho que o programa tem 3 horas. Naquelas 3 horas não foi isso que ele falou. Mas é muito forte. Mas as pessoas, elas não assistem o programa. Total. É que nem o Pânico. Você tira o pedacinho e acabou, bicho. É aquilo que vale. É o corte. Dos cortes. Isso aí. Mas a reflexão que acho que ele fez, Emílio, foi falar, cara, tava bebaça, muito louco. Eu falei uma puta barbaridade sem saber do contexto, não sei o repertório, né? Não estudei tanto pra falar sobre isso. E foi uma cagada. Muita gente atribuiu que eu tava bêbado e por isso eu falei algo... Essa é sua opinião por estar louco, né? Você foi sincero. Mas na verdade, o que eu falei quando eu tava bêbado a ideia que eu tava defendendo é a ideia de liberdade de expressão, que é a primeira emenda dos Estados Unidos. Sim. Essa é a ideia. Não é uma ideia radical, não é uma ideia... É uma ideia que é constitucional e foi aprovada pelos ministros supremos dos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo. Sim. Não é uma ideia assim, nossa, que ideia... Oh, meu Deus, de onde ele tirou isso, entendeu? Agora, na forma com que eu fui defender esta ideia, eu errei. Eu defendi essa ideia de uma maneira muito burra e eu defendia de uma forma muito burra porque eu tava bêbado, isso ajudou. Aí eu defender de uma forma muito... Quando você tá bêbado... Falta de argumentação. Pouco embasada. Exato. Mas você não acha que o ato seguinte desse podcast que você tinha feito com o Kim Kataguiri e com a Tabata Amaral, isso. Quando você tava já se retratando, você não acha que isso contribui pra turba dar o golpe final, a facada final? Eu achei que foi pior, sabia? Eu olhei você, eu vi o vídeo da retratação. Quando eu vi o vídeo da sua exposição, eu já tive debate sobre liberdade de expressão no ambiente lá do mestrado e do doutorado. E é um debate profícuo, é um debate inteligente, é um debate bom e tem que ser feito. E a gente não pode de alguma forma se apegar a minudências aí, a questões menores, entendeu? Que foi o que aconteceu. Mas eu acho que quando você se retratou foi pior a emenda do que o soneto, você não acha? Eu concordo com você, tem um cara que eu gosto muito que é o Jordan Peterson, e ele fala, você nunca deve pedir desculpa a uma turba sangrenta que só quer te matar. Porque eles não querem a desculpa, eles querem a sua morte. Exato. E você pedir desculpa, você abre uma fragilidade para a percepção de que você realmente estava... que foi justificável a repercussão histérica da sociedade, entendeu? Eu respeito a opinião pública, mas a questão é que a gente está vivendo numa fase da sociedade que não é a opinião pública mesmo, entendeu? É uma minoria de pessoas que são muito barulhentas e que elas entenderam esse mecanismo de cancelamento nas redes e ela usa isso para calar todo mundo que não tenha uma ideia que é a ideologia deles defendem. É uma massa coordenada, não é uma coisa assim espontânea da sociedade. Mas provavelmente você deve saber quem são essas pessoas. Você sabe quem são? Sleeping Giants, essa turma. Sleeping Giants, a própria Globo, UOL.
Eles... Cara... Universa. Falei Puta, do agora aqui, vem, hein? vocês querem... Eles falam... Universa do UOL. Eles falam que... macho tóxico. Eles falam que é o renascimento da humilhação pública depois de 180 anos de calmaria, né? A gente teve lá em 1837 na Inglaterra, 1839 nos Estados Unidos, a queda da humilhação pública, mas a internet trouxe isso de volta 180 anos depois. E é uma ferramenta política, né? E dá certo. E quanto mais dá certo, mais eles usam. Porque, tipo, né, eu fui cancelado. E depois o Arthur do Mamãe Falei foi cancelado. O que foi cancelado? Aí não sei quem é cancelado. E todo mundo é cancelado. Isso não é uma coisa espontânea. Isso é... As pessoas perceberam que tem um jogo e elas estão utilizando esse jogo para destruir as figuras políticas que elas são contra. No início até, assim, você pega a internet alguns anos atrás, a gente achava que poderia ser uma justiça, então ocorria algum problema com uma marca, por exemplo, num caso de desemprego daquela pessoa ali, as pessoas iam lá e faziam um mutirão contra a marca e tal, e parecia que causava-se uma certa justiça, mas aí tomou uma proporção tão bizarra e grotesca não há nesse tipo de caso, mais. né? Por exemplo, aquele caso do Vira uma perseguição mesmo. Do iFood. Eu fiz uma pergunta para advogado e aí causou uma comoção enorme por causa de uma pergunta sobre a lei para um advogado. E aí o iFood pegou e tirou o patrocínio do Flow e soltou uma nota falando, não compactuamos com ideias, não sei o que, blá, 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 blá. E aí você vai olhar, saiu uma reportagem recentemente que o iFood contratou uma empresa de marketing gigantesca para ferrar o cara que era o líder do movimento dos entregadores. Dos motoboys. Aí essa empresa paga de boazinha, pega de bastião da moralidade, de defensores dos bons costumes, mas por trás das câmeras, os caras são desculpa a palavra, mas são os filhos da puta que estão fudendo as pessoas que estão tentando se organizar para ter direitos melhores nas condições de trabalho que eles têm lá. Então, não é mais uma questão de bem e mal, é só hipocrisia é só cortina poder de fumaça. político. É estética. Estética. Então, mas é o mundo que vivemos, meu querido Monark. Você tem duas opções. Você vai lá para Alcântara da Serra. Alcântara da Serra planta umas maconhas, você acorda de manhã e fala, opa, como é que tá o tempo hoje? Hoje vai chover. Então vou ficar aqui. Ou então entra no negócio e vambora. Mas é isso que eu quero fazer. Vambora, vamos lutar. Eu acho que a gente tem que entender que isso está acontecendo e a gente não pode se calar. A gente não pode deixar com que isso vire normal para sempre. Existe um caminho onde a gente educa a sociedade para eles entenderem que eles estão sendo feitos de gado, de massa de manobra, de poderes que eles nem acreditam. O cara, o jovenzinho do Twitter, ele vai lá, me cancela, acha que tá fazendo bem pro mundo. Não tá não, você é apenas uma pecinha numa engrenagem política que vai fortalecer os piores crápulas que estão aí espalhados, eles que estão dominando.